Bom dia, sétimo ano. Nós vamos fazer a correção do capítulo 14, Brasil Colonial, tá? E a gente vai começar aqui na página 15. Então, vamos lá? Organizando a história. Sobre o território e a economia no Brasil Colônia, responda às questões. Explique o significado da frase do Frei Vicente do Salvador a respeito dos colonos que vinham ao Brasil. Os portugueses no Brasil pareciam caranguejos agarrados à praia. Ele quis dizer o quê? O Frei fez uma referência à localização das vilas próximas ao litoral, porque as vilas começaram tudo próximas do litoral. 2. Qual era a importância do tráfico de escravizados para a economia no início do período colonial? O tráfico de escravizados era uma fonte econômica lucrativa e fornecia a mão de obra necessária para o desenvolvimento da principal atividade econômica da colônia. Naquele momento, a produção do açúcar, que estava em alta. 3. Por que a localização litorânea facilitava a colonização portuguesa? Porque facilitava o contato entre metrópole e colônia. Então, era mais fácil. Agora, nós vamos para a página 18. Na página 18, organizando a história. Indique os principais motivos pelos quais as bandeiras foram consideradas importantes no Brasil. Colônia, além de garantir mão de obra alternativa à escravidão africana, as bandeiras contribuíram de forma significativa para o processo de interiorização do Brasil. Ao ocupar o território cada vez mais longe do litoral e expandir as fronteiras para além das posses portuguesas, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, de 1494. 2. Qual era o conceito de guerra justa e como ele foi aplicado pelos bandeirantes? Considerava-se guerra justa todo combate contra aquele que se opunha à colonização portuguesa. Dessa forma, os bandeirantes tinham um argumento para atacar e aprisionar indígenas, que, de outra maneira, eram protegidos pelos jesuítas. O que significa dizer que as bandeiras eram promovidas por filhos da colônia? A maioria dos bandeirantes era nascido no Brasil. Isso significa que esse importante passo em direção à dominação e à ocupação do território não foi dado pelos portugueses, e sim pelos colonos nascidos aqui. Agora nós vamos para a página 20. Questão número 1. Quais razões podem ser apontadas como decisivas para a intensificação das expedições de busca pelas chamadas drogas do sertão? Uma das principais razões para a intensificação das buscas pelas drogas do sertão na região amazônica foi a dificuldade de expandir a produção agrícola na região, em virtude da mata fechada, da presença de populações indígenas e do desconhecimento do clima e do solo local. Quais foram as maiores dificuldades enfrentadas por aqueles que empreenderam a busca pelas drogas do sertão? Além dos problemas com animais, insetos e doenças desconhecidas, havia dificuldade de garantir a monetização das transações. A presença das missões religiosas também impedia a exploração dos indígenas na região. Agora nós vamos para a página 24. Interpretando documentos. Que elementos comuns podem ser observados nessas duas imagens? Em ambas, o tropeiro aparece sentado sobre a mercadoria. A vestimenta do personagem retratado é semelhante. Ao fundo, os ajudantes são negros, possivelmente escravizados. Há a presença de animais, né?
que no caso aqui são mulas, para o transporte, e o ambiente rural tem estruturas simples. Então, as duas imagens, elas são até bem parecidas. Agora nós vamos para a página 27. Qual foi o motivo principal para o início das expedições dos bandeirantes? O principal motivo para o início das bandeiras foi a necessidade de mão de obra na capitania de São Vicente, que não tinha recursos para adquirir escravizados africanos, o que gerou a necessidade de buscar indígenas para o trabalho. Por que houve conflitos entre bandeirantes e jesuítas? Os conflitos veio entre os bandeirantes e jesuítas em razão da escravidão indígena, uma vez que o objetivo dos primeiros era capturar. Os bandeirantes capturavam e os para escravização, enquanto os jesuítas consideravam aptos a serem catequizados na religião católica e não queria que eles fossem escravos. 3. As drogas do sertão foram importantes para a economia do Brasil colonial. Sobre esses produtos e sua extração, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Um dos fatores que garantiu valor às drogas do sertão foi que eram majoritariamente produtos desconhecidos na Europa, o que fascinava os europeus. Verdadeiro. A exploração desses produtos ocorreu sem grandes dificuldades, já que a região amazônica já havia sido ocupada e preparada para o cultivo. Falso. A extração e o comércio das drogas do sertão eram as principais atividades econômicas do Brasil colonial, superando o açúcar produzido na região Nordeste. Falso. A maior produção era de cana-de-açúcar. Entre os produtos chamados de droga do sertão estão o guaraná, a castanha do Pará, o cacau e o urucum. Verdadeiro. Quais eram os grupos sociais envolvidos na atividade de criação de gado no Brasil colônia? Na expansão para a criação do gado, diferentemente da sociedade açucareira, que era polarizada entre senhores e escravizados, havia maior presença de homens livres e mestiços, isso diferenciava uma coisa da outra. 5. Sobre o tropeirismo no Brasil colônia, assinale a alternativa incorreta. Foi fundamental para o desenvolvimento da colônia, pois essa atividade ligava comercialmente núcleos populacionais distantes entre si. B. Entre seus valores estava essa ética própria da honra e do cumprimento da palavra, já que atuavam em regiões onde não haviam leis e instituições que regulamentassem as relações comerciais. C. Os tropeiros desenvolveram intensa atividade comercial na colônia sem se envolver com a pecuária. D. Uma característica do tropeirismo era o estabelecimento de acampamentos, na maioria das vezes bastante organizado ao longo de suas rotas. E aí, a atividade tropeira surgiu da ampliação de outras atividades econômicas que aumentava a necessidade de circulação de mercadorias na colônia. A correta, eu acho que vocês já perceberam, é a C. Os tropeiros desenvolveram intensa atividade comercial na colônia, sem se envolver com a pecuária, porque a pecuária, quem cuidava era mestiços, homens livres, e os tropeiros não se envolveram nisso. A 6. Qual era o principal objetivo dos jesuítas ao fundarem missões e reduções do Brasil colônia? O principal objetivo dos jesuítas era a catequização dos indígenas, por meio da construção de escola nas missões e reduções. Assim a gente termina o capítulo 14 e a gente vai começar o capítulo 15. Brasil colonial, a sociedade mineradora. Aqui, se vocês analisarem nesse desenho, nessa pintura, existe o quê? Vários negros trabalhando na mineração.
Isso daqui é um local onde eles faziam a mineração a princípio. No início do século XVIII, ele foi marcado por profundas transformações sociais, consequências da exploração do ouro. A formação e o desenvolvimento da sociedade mineradora geraram mudança nas relações sociais e no mundo do trabalho, impactando a história do Brasil colônia. A economia mineradora. Desde a antiguidade, em diferentes sociedades, o ouro tem sido utilizado para trocas econômicas, despertando a cobiça, além de ter características físico-químicas especiais, como a maleabilidade, a resistência e o brilho. O ouro era essencial para a atividade comercial no período colonial, quando a economia não era totalmente monetizada, ou seja, não era diretamente relacionada a uma moeda. Considerando que as transações econômicas e comerciais na colônia podiam ocorrer entre pessoas de diferentes nações, era mais prático utilizar o ouro como padrão do que fazer conversões entre diferentes moedas. Assim, acumular ouro significava, antes de tudo, ampliar as possibilidades de negociação. Os primeiros relatos sobre a descoberta de metais preciosos em maior quantidade ocorreram somente em 1693, no contexto das expedições de exploração do sertão. A região, que passou a ser conhecida como Minas Gerais, testemunhou o fenômeno denominado febre do ouro, que perdurou durante grande parte do século XVIII. Embora a atividade mineradora tenha se consolidado no século XVIII, já na segunda metade do século XVII, a busca por metais preciosos já tinha se intensificado. Mitos e lendas relacionados ao Eldorado, ou seja, a uma cidade toda feita de ouro em meio à floresta. Era a crença comum entre os colonos. O desenvolvimento da atividade aurífera acabou por agregar ao seu redor uma série de outras atividades relacionadas ao comércio e à circulação de produtos. Para a extração do ouro, era necessário ferramentas, equipamento, animais para tração e transporte, além de roupas, alimento e uma série de itens para pessoas que trabalhavam nessa atividade. Dessas necessidades criadas pela sociedade aurífera, começaram a surgir pequenos núcleos urbanos no interior da região sudeste. Na página 30, tem Organizando a História. A interiorização do território colonial e a descoberta do ouro foram possíveis em razão da ação dos bandeirantes. Retome seus conhecimentos a respeito de quem eram os bandeirantes e dos motivos que os levaram às expedições pelo interior da colônia. Depois, anote suas conclusões a seguir. Bom, aqui as expedições das bandeiras, elas se relacionam ao processo de interiorização da colônia e à descoberta do ouro. O papel dos bandeirantes era os desbravadores dos territórios. A notícia da existência do ouro em abundância causou rapidamente uma movimentação de pessoas para a região. É muito comum até os dias de hoje, se alguém descobre ouro em determinada região, abalar um tumulto e as pessoas se deslocarem das suas regiões para aquelas regiões do ouro em busca deles ficarem ricos, gente. Aí, aos poucos, as cidades elas vão sendo tomadas por várias pessoas. E isso aconteceu em Minas Gerais, como em Ouro Preto, Mariana e Diamantina. Para motivar os colonos a buscar ouro, a coroa portuguesa ofereceu recompensa como terras, porque eles tinham interesse nisso, porque esse ouro era levado para Portugal, e Portugal, óbvio, ficava mais rico. Até que no Brasil tinha muitas terras em abundância para eles fazerem a troca. A descoberta das minas de ouro em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás provocou o deslocamento do centro econômico do Nordeste para essas regiões, que passaram a receber pessoas de todos os lugares. Essa movimentação foi tão significativa que, em determinado momento, foi necessário estabelecer medidas para evitar o grande fluxo de pessoas. Quer dizer, acabou se aglomerando tantas pessoas que não tinha mais como dar conta de tudo aquilo. Na segunda aula, a gente continua.